Uma boa noite, sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos. Igualmente, a gente quer também dar uma boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Então, sejam todos bem-vindos e que neste momento, então, todos nós, unidos em pensamentos de amor, de esperança, de coragem, de fé, vamos buscar a Deus e a Jesus. E a mensagem para que a gente possa se harmonizar desde então, Passo do Dia, Lorival Lopes, nos diz assim: devagar, mas sempre em frente. Existe momento em que você sente mal e gostaria de estar bem melhor. Então, entregue-se a essa transformação vigorosa. Abandone de imediato, sem perda de tempo, os velhos pensamentos e hábitos para ser uma nova pessoa. Faça as mudanças com consciência. Antes de tudo, descubra onde mais erra, o que mais você precisa, e não permita que pensamentos negativos ou tristonhos o dominem. Veja o que agora é e o que pode vir a ser, com firmeza e esperança de êxito. Isto é possível. Com firme decisão, você melhora dia a dia. Então, com essa mensagem, convido a todos neste momento para juntos agradecermos ao Pai a dádiva da vida, de estarmos no corpo físico, de termos a oportunidade de cada dia nos transformarmos em criaturas melhores, buscando no teu Evangelho, Jesus, a fortaleza, a coragem necessária para o enfrentamento diário, começando por nós mesmos, vencendo as nossas limitações, vencendo as nossas mazelas e contando sempre contigo, Jesus, a nos assistir, a nos auxiliar, a nos amparar com o teu Evangelho, com o teu amor. Que neste momento a tua paz nos envolva a todos aqui presentes e os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Que assim seja. A Miriam vai falar para nós então essa noite a essência da parábola do tesouro escondido. Boa noite a todos. Hoje então vamos comentar mais uma parábola de Jesus. As parábolas a gente sabe que são alegorias, histórias que Jesus contou para que os discípulos naquele tempo e nós hoje, porque as parábolas são sempre atuais, para que a gente consiga tirar desta fantasia, dessa alegoria, uma essência, né? Tirar realmente o que importa, né? A mudança que nós precisamos fazer na nossa vida. Então, e essa parábola que nós vamos falar hoje não é uma parábola muito conhecida. E ela faz parte de 7 parábolas, de um grupo de 7 parábolas explicativas que Jesus propôs aos seus discípulos lá naquele tempo e hoje propõe a nós, de explicar a eles e a nós sobre o reino de Deus e as suas prerrogativas. Por isso que ela é muito atual, nós falarmos do reino de Deus, né? Então vamos dar uma pincelada em todas essas parábolas, porque elas são curtas e são complementares para que a gente consiga compreender bem a essência delas. Então vamos começar com essa parábola do tesouro escondido. Está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 44, e Jesus diz assim: o reino de Deus é semelhante a um tesouro
que oculto no campo foi achado e escondido por um homem, o qual, movido pelo gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Essa é a parábola. Nós, como humanidade, nós, a grande maioria, nós temos resumido a nossa tarefa na Terra a isso: a procurar tesouros e achar tesouros, a esconder tesouros, a vender o que nós possuímos para comprar campos que tenham tesouros, sejam eles que tesouros forem, né? E assim tem acontecido há muitos anos. Já acontecia na época de Jesus e ainda está acontecendo. Será? Vocês pensam isso? Será que é verdade? Então vamos fazer um questionamento. Para que o homem trabalha na terra? Para que nós trabalhamos? Para que nós estudamos? Para que nós lutamos, alguns tanto a ponto de até matar os seus semelhantes? Qual é a resposta? Para que isso tudo? Para possuirmos tesouros. Veja a importância dessa parábola. E Jesus, sabendo dos artifícios que os homens empregam na conquista dos tesouros, fez do tesouro escondido uma parábola, comparando este tesouro ao reino dos céus. E fez isso naturalmente para que os que recebessem esses conhecimentos também empregassem todo o seu talento, todos os seus esforços, todos os seus sacrifícios na conquista deste tesouro que ele fala, que ele nos diz que é imperecível, lembrando que a traça e a ferrugem não o corrompem e que os ladrões não o roubam. É desse tesouro que Jesus nos fala. Mas o reino dos céus, ele foi e ainda é um tesouro oculto ao mundo, porque os grandes, os nobres, os chefes de muitas seitas religiosas não querem fazê-lo aparecer para a humanidade. Mas graças às mudanças que vêm acontecendo, aos ensinos espíritas, a toda essa gama de literatura, a codificação de Kardec, hoje é muito fácil para nós acharmos esse tesouro. Todos nós já sabemos aonde está esse tesouro, né? Então é relativamente fácil de achar. Mas o que é mais difícil para nós não é acharmos o tesouro, é vendermos o que nós temos e comprar o campo, como nos diz Jesus na parábola. Porque nós precisamos, para isso, nos desembaraçar das nossas velhas crenças, do nosso egoísmo, do nosso preconceito, do amor demasiado aos bens terrenos, para possuirmos os bens celestes. E nós ainda estamos tão materializados que nós preferimos quase sempre os bens aparentes e perecíveis, porque os consideramos importantes. E os bens reais e imperecíveis, que nós julgamos abstratos, nós acabamos não buscando. Então, essa parábola ela é muito significativa e ela é digna de uma meditação. Se o homem terreno morre, ele fica sem os seus bens. E se o homem espiritual permanece para a vida eterna e o seu tesouro vai junto, ele leva junto. Porque o que ele adquiriu é de sua posse permanente. Este é um bem imperecível. Então, quanto é importante nós refletirmos sobre isso, né? E outra parábola que complementa essa, também não é uma parábola muito conhecida, que é a parábola da pérola. E a parábola diz assim: o reino dos céus, sempre o reino dos céus, porque era essa a lição do dia que Jesus estava nos dando.
O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. E tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Para a aquisição da pérola, o homem vendeu tudo o que possuía. E para a aquisição da pérola do reino dos céus, o homem precisa vender o quê? O reino do mundo. E será que nós queremos isso? Há o reino do mundo e o reino dos céus. O primeiro, o do mundo, desaparece com o chamado da morte. E o dos céus permanece na alma daquele que soube possuí-lo. Vejam a diferença. Mais uma parábola. A do fermento. Conhecem a parábola do fermento? Diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Essa é a parábola. Todo mundo conhece o processo de fazer pão, né? Mesmo quem não faça. Se põe um pouco de fermento na massa da farinha, mistura e espere que ela fique levedada, ou seja, que ela cresça. E também contando com um pouco de calor, né, para auxiliar. Aparentemente, quem vê a massa, quem vê a mistura da farinha ali, não diz que tem fermento. Porém, depois de algumas horas, o crescimento da massa acusa a presença do fermento. Assim é o reino dos céus. O homem não pode se transformar de simples e ignorante em elevado e sábio de um momento para o outro. Como o fermento não transforma a massa na mesma hora em que é posto, com o homem também não acontece essa transformação. Então, aos poucos, à medida em que ouve a voz dos profetas, as palavras dos emissários do alto, dos espíritos, a inteligência do homem, ela vai se esclarecendo e o seu espírito se transforma. Ele assimila então o reino dos céus, que a princípio, lá no início, parecia um enigma, algo que não se compreendia, mas que depois se apresenta positivo, racional, lógico. É preciso de tempo. Quem diria que só uma medida de fermento em 3 medidas de farinha faz crescer ela? É preciso nós lembrarmos, porém, que o calor, não só na farinha para o pão, como também no homem para a transformação de espíritos, é indispensável. Mas que calor é esse? De que calor nós falamos? Esse calor, ele pode se traduzir na atividade que nós empregamos para o progresso que nós somos chamados a conquistar nessa nossa existência. Para as nossas atividades profissionais, sociais, voluntárias. Este é o calor que auxilia a levedar a nossa massa. Tem também a parábola do grão de mostarda, que Jesus nos diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, o menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Vamos considerar aqui o reino dos céus como tudo que está acima, abaixo e ao redor de nós. Todo esse espaço imenso
infinito. Todo esse éter que para tanta gente, até para nós, parece vazio, mas que nós sabemos que na verdade encerra uma multidão de seres à nossa volta, de mundos, né? Graças à misericórdia divina. Então esse é o reino dos céus. E para quem vê este reino dos céus aqui da terra, com os nossos olhos da carne, parece uma coisa insignificante, como uma semente de mostarda. Mas depois que o estudamos, e muitos de nós já tiveram a oportunidade de estudar, assim como depois que se planta a semente, a nossa inteligência se dilata, assim como se dilata a semente quando ela germina. O nosso modo de pensar vai se transformando e o conhecimento do reino dos céus cresce em nós como cresce a mostarda, a ponto de nos tornarmos muitas vezes um centro de apoio no qual giram em volta de nós espíritos, assim como alguns homens, irmãos que sentem a necessidade deste apoio moral, espiritual. Da mesma forma que os pássaros procuram as árvores mais exuberantes para gozarem a sombra que está ali na parábola. É a mesma situação. E o grão de mostarda, vocês devem estar lembrados, serviu 2 vezes para a comparação de Jesus. Uma vez ele comparou o grão de mostarda ao reino dos céus e outra vez a fé. Todo mundo lembra que ele disse para seus discípulos, né? Se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveriam uma montanha de um lado para o outro. Então 2 vezes ele usou o grão de mostarda. E o grão de mostarda é pequenininho, mas tem substância. E é uma semente que faz um efeito revulsivo, o que ela se implode para abrir. Ela se transforma. Essa mesma substância que está lá dentro se transforma numa árvore. Dá depois muitas sementes e muitas árvores, e até as folhas dela depois servem de alimento. Mas é necessário algo a mais do que a semente se abrir. É necessário a fertilidade da terra onde ela está, para que aconteça a germinação, para que haja a transformação, o crescimento, a frutificação do que foi semente. E é necessário o trabalho da semente e da planta no aproveitamento desta terra que lhe foi dada. Veja que é necessário as 2 coisas. E assim acontece com o reino dos céus na nossa alma. Sem o trabalho desta semente, que é feita pelos espíritos superiores, sem o concurso da boa vontade, da nossa boa vontade, que é a maior fertilidade que nós podemos proporcionar, sem o esforço da pesquisa, do estudo, não pode se mostrar tal como é. O reino dos céus não se mostra tal como é se nós não tivermos boa vontade, conhecimento, estudo. Assim como a mostarda não se transforma em hortaliça sem o emprego daqueles requisitos necessários que eu falei antes. Vejam, a fé é a mesma coisa. Ela se parece com um grão de mostarda quando já é capaz de transportar montanhas. Mas a sua tendência é sempre para o crescimento. A fé sempre tem que crescer, a fim de operar mudanças num campo mais amplo, de horizontes mais dilatados. A fé verdadeira, ela estuda, examina, pesquisa, sem espírito preconcebido, sem preconceitos, e cresce sempre no conhecimento
e na vivência do Evangelho de Jesus. Por isso é importante nós estudarmos as parábolas de Jesus. Mas para isso também é preciso ter um conhecimento. Por esse motivo, Kardec nos fala, e é um dos princípios da doutrina espírita, a fé raciocinada, conhecimento e evangelho. Uma não pode ir contra a outra. E o Espiritismo, com os seus fatos positivos, que a gente conhece através da codificação, ele vem dar um grande impulso à nossa fé, porque ele desvenda a todos nós, basta que tenhamos olhos para ver, que queiramos, ele desvenda o reino dos céus para todos nós. E assim como o reinado celeste abrange o infinito, a fé é tudo. E dela todos nós precisamos para crescer no conhecimento da vida eterna. Sem a fé, irmãos, nós não vamos crescer no conhecimento da vida eterna. Existe uma outra parábola, para nós terminarmos, que é a parábola da rede. E nessa parábola Jesus diz assim: finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia. E sentados, puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choros e ranger de dentes. Essa é a parábola da rede. O fim do mundo é característico dos tempos que nós estamos vivendo. Nestes tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade no coração dos irmãos. Tempos em que a lealdade, a sinceridade, a verdadeira afeição, o amor, a verdade, eles andam obscurecidos nas nossas almas. São tempos de discórdias, de ódio, de muita confusão. É o fim do mundo velho. É o advento do mundo novo. É uma fase que se extingue para dar lugar a outra que vem nascendo. Não é o fim do mundo como alguns o têm entendido, mas sim o fim dos costumes com os seus usos, com suas praxes, seu convencionalismo, a sua ciência, a sua religião. É uma fase do novo mundo que vai ficar gravada nas páginas da história da humanidade, encerrando um ciclo de existência e abrindo outra página em branco, mas trazendo lá no alto dessa página um novo programa de vida para cada um de nós. A rede cheia de todas as espécies da parábola representa a lei de Deus, que, ministrada a todos sem exceção, vem trazendo ao tribunal do Cristo gente de toda a espécie, bons, medianos e maus, todos para serem julgados de acordo com as suas obras. Os anjos da parábola são os espíritos superiores, que têm o poder de julgamento, que nos conhecem muito bem. A fornalha de dor é o símbolo dos mundos inferiores, onde os maus vão ter que se depurar entre lágrimas e dores, mas não como castigo, para atingirem mais tarde uma esfera melhor. A gente pensa nessa parábola e pensa assim, que bom que nós somos espíritas, né? Porém, nós não podemos julgar que essa parábola seja para os outros e não para nós.
Parece até que ela foi feita primeiro para nós, espíritas, do que os outros. Porque nós nos achamos dentro da rede tecida pela pregação dos espíritos. Isso quer dizer que não vale só conhecer, que é preciso também praticar. Não vale estar dentro da rede apenas. É indispensável ser bom. Os que conhecem o amor e não têm amor, os que exigem a lealdade e a sinceridade, mas não a praticam, os que clamam por indulgência e não são indulgentes, os que anunciam a humildade, mas se elevam aos primeiros lugares, todos esses, e ainda mais aqueles que fazem julgamentos falsos, os convencionalistas, os que servem os outros humilhando, nenhum deles poderão ter a cotação de bons, dos humildes, dos que têm o coração reto, dos que cultivam o amor pelo amor, a fé pelo seu valor progressivo e que trabalham para a verdade, pela verdade, para terem liberdade. Nenhum desses poderá ser chamado assim. Então, meus irmãos, essas são as parábolas sobre o reino dos céus. Muito pertinente em todas as épocas, mas nessa que nós estamos vivenciando especialmente. Que reino nós estamos edificando em nós, nas nossas relações? Qual o tesouro que nós estamos buscando? Qual é a nossa escolha? Nós queremos o reino de Deus? E se queremos, nós estamos dispostos a vender o que temos? Ou seja, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa cupidez, o nosso poder, o nosso cargo, para comprar este campo? Nós estamos num momento da nossa existência em que Deus nos oportuniza as mais sérias reflexões a respeito disso. A decisão é nossa. Nós estamos realmente vivenciando o fim do mundo velho, materialista, atrasado, preconceituoso. E o convite é para que compremos a pérola do reino dos céus. Mas para isso, nós precisamos vender o reino do mundo. Nós estamos dispostos? Fica para nós este questionamento, sem hipocrisias, sem proselitismos. Não é abandonar o mundo, não viver no mundo. É apenas aonde nós estamos colocando o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Foi o que o Cristo nos disse numa outra passagem no Evangelho. Aonde nós estamos colocando o nosso coração neste momento. Uma excelente noite para todos. Então, neste momento, convido mais uma vez os irmãos para juntos deixarmos o Cristo nos envolver a todos. Pensarmos que neste momento Ele está vindo em nossa direção, ouvindo o nosso clamor, ouvindo as nossas orações, as nossas preces, em pedido de força e de coragem para o enfrentamento das nossas mazelas, das nossas imperfeições. Bom Pai, Deus de amor e de misericórdia,
queremos te agradecer mais uma vez pela vida, por escolhermos nessa noite estarmos aqui, buscando nos conectarmos com a espiritualidade amiga, que neste momento derrama suas bênçãos sobre todos nós aqui presentes e sobre todos os irmãos que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Que todos nós, nessa corrente de amor, possamos vibrar em uníssono em favor de todos nós, em favor de toda a humanidade que sofre, que está neste momento passando por mais das diversas dificuldades de saúde, de econômico, enfim, que todos, Senhor, possamos lembrar que existe um Pai amoroso que nos ama e não faz nada que não seja para nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Que creiamos em Ti, tenhamos confiança e sigamos em frente, felizes, com coragem, certos de que tudo isso que hoje estamos vivenciando irá passar. Que a Tua paz, que Teu amor, Jesus, hoje e sempre esteja em nossos corações. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença.